Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Eduardo Oliveira. Sou influencer digital, já há 4 meses trabalhando aí nesse propósito. E 4 meses trabalhando nesse propósito para a gente conquistar mais esse espaço aí, né? Que está nos sendo ofertado pelo YouTube. E eu espero em Deus que vocês possam colaborar, né, conosco. Mas a mensagem principal aqui é: Deus, Ele tem solução para tudo nas nossas vidas. Basta a gente colocar nas mãos dele. Ele está pronto a nos dar vitória, seja na qual for a área. Então, tem um versículo da palavra de Deus que eu gosto muito, que ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus for a sua força, com certeza você vai vencer os obstáculos do dia a dia, né? Como eu tinha gravado um vídeo pela manhã falando sobre a questão do homem, ele reconhecer os seus erros e se reconciliar com Deus, pedindo perdão. Falei a respeito do rei, que ele já tinha alguns serviços prestados diante do Senhor, e Deus tinha enviado um profeta para falar com ele, para ele pôr a casa dele em ordem, porque senão ele iria morrer. E ele, diante daquela questão que o profeta colocou diante dele, a palavra de Deus, falando que Deus tinha falado para ele se arrepender, para ele se consertar, porque senão ele iria morrer. E ele se humilhou muitíssimo. E o profeta foi, deu o recado e voltou. Quando o profeta estava no meio do caminho, Deus falou com o profeta: volta lá e diz a ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida, porque o rei, cujo se arrependeu, ele teve esse bônus da parte do Senhor, 15 anos de vida. Então, quando você se arrepende, Deus ele está pronto a te perdoar e te acrescentar anos de vida. Mas quando você não se arrepende, os seus anos de vida são bem abreviados aqui, são encurtados. Então, fica a escolha para cada um de nós escolher, né? Diante da situação atual que se encontra a humanidade, tão aprofundada no pecado. Às vezes ela rejeita a questão de se voltar para Deus. Quando se fala que é para se voltar para Deus, muitas pessoas colocam vários obstáculos, você faz convite, as pessoas rejeitam. Mas se você é uma pessoa de fato sábia, você vai saber fazer a boa escolha, a escolha certa. A escolha certa, a boa escolha é aquela que Deus, ele predomina em tudo. Em tudo ele está em primeiro lugar. Se você fizer isso, com certeza você vai ser bem sucedido. Porque a palavra de Deus nos diz assim, lá no livro de Provérbios, pra gente, Provérbios 16:3, né? Pra gente confiar no Senhor e colocar nas mãos dele os nossos planos, porque assim o Senhor estabelecerá os mesmos. Então, quando você confia em Deus e coloca os seus planos nele, com certeza Deus ele vai estabelecer. Isso quer dizer o quê? Que todos os planos pode haver modificações, todos, não é isso? Um ajuste. E Deus pode estar nesse exato momento ajustando os seus planos, não é? Quem sabe na sua visão você diz assim: não, meu plano é perfeito, mas o plano perfeito é o do Senhor, o Deus, o Criador dos céus e da terra. Aí agora nós estamos vendo que tarde maravilhosa é essa, né? Entardecer, agora o sol começa a se pôr, né?
Você vê que maravilha de lugar esse aqui. Vou dar só um spoiler do lugar para você ver. Olha, que maravilha, né? Muito lindo, né? Muito lindo mesmo. Então, a gente deve agradecer a Deus cada instante, cada minuto de vida, por tudo isso que Ele nos dá, né? Fôlego de vida. E muitas das vezes nós somos pessoas tão mesquinhas, né? Tão ingrata para com Deus. E na medida que nós vamos sendo gratos a Deus, Deus ele vai nos enchendo de bênção, vai abrindo novas portas. E a tendência é a gente vencer, por maior que sejam os obstáculos. Pode ter certeza de uma coisa: Deus, quando Ele fecha uma porta, Ele abre outra e ainda melhor. Quando Ele fecha, não estou falando aqui que é preciso que você feche, não. Se Deus abrir a porta, continue nela até o dia em que Ele não basta dizer não, agora eu vou lhe colocar em outro lugar. Deixe Deus guiar a sua vida, seja qual for a situação, seja qual for a área, se entregue para Ele e deixe Ele fazer o necessário, entendeu? Porque Ele sabe o que é necessário para cada um de nós. Olha bem, vou mostrar para vocês aqui agora. Estou aqui dando a digitória a um irmão, estou fazendo esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó, de forma rapidinha. Fica olhando aí. Fica olhando. Olha aí. Lindo, 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 né? É um coelhinho, pessoal. A natureza, ela é linda, né? Muito, muito bonita a natureza. Isso é feitura de Deus também. Olha o safado, o que é que tá fazendo? Tá querendo vir. Roer meu sapato, olha. Roendo meu sapato. Ô, rapaz, sai daí. Esse coelhinho, ele fica assim direto. Vai pra lá, vai. Vai. Fica querendo roer meu tênis. Sai daí, rapaz. Ai, gordinho. Ele tá querendo roer meu tênis aqui. Mas, pessoal, como estava dando início a esse vídeo, vamos... você vê as coisas como são, né? Se a gente for parar para analisar, a vida ela é bela, mas para quem sabe viver. Se você quer viver bem, viva de acordo à vontade do Senhor, ao Deus Criador Todo-Poderoso, primeiramente fazendo sua aliança com Cristo, né? Fazendo uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, porque a Bíblia nos diz assim, dessa forma, que Deus, Ele enviou Jesus Cristo ao mundo para desfazer as obras do diabo. Creia, é verdade, Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós possamos imaginar, que Ele pode fazer. Como eu falo sempre nos meus vídeos, olhe para a imensidão dos céus e olhe também para a imensidão do mar. Imensidão da terra, das montanhas, né? Dos vales, e você vai ver a grandeza de Deus nisso tudo, né? Até no próprio ser humano, né? Nós podemos contemplar isso, que tem seres humanos que eles são lotados de conhecimentos, mas às vezes usam o seu conhecimento para o que é ruim, e aí acaba se perdendo, né? E Deus não quer que ninguém se perca, mas somos nós seres humanos que temos o poder de escolha, e Deus ele sempre nos dá a condição de escolhermos. Ele diz: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, coloco diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhe, pois, o caminho da bênção para que seja bem sucedido. Mas muitos rejeitam, né? Quantas vezes eu rejeitei? Inúmeras vezes. E Deus, pela sua infinita misericórdia, me alcançou.
e pode alcançar você também. Mas só depende de você se arrepender e se voltar para Deus. Entendeu? E você vai ver que as coisas vão ser bem melhor. Ele vai estar ao seu lado, sempre te orientando, te dando a mentoria certa, o caminho certo, a direção certa, do que você deve ou não deve fazer. Isso é bom. Se você quer essa mentoria, então preste bem atenção. Comece hoje mesmo a buscar a presença do Senhor, lendo a Bíblia, fazendo jejum, orando constantemente e fazendo sua aliança com Cristo. E você vai ver que as coisas elas vão se voltar para o que é certo, para aquilo que é direito, para aquilo que é honesto, e você vai ser bem sucedido se você agir dessa forma. É só um conselho de um amigo, irmão. Se você quer, eu fico agradecido. Mas se você não quer, que Deus te abençoe, é o que eu posso dizer. Ok? Vou ficar por aqui. Amanhã eu faço outro vídeo e a gente conversa novamente. Mas se você gostou desse nosso papo de hoje, à tarde, deixa aqui no comentário alguma coisa que agregou na sua vida através dessa nossa conversa, desse nosso diálogo, viu? Se alguma coisa realmente combinou com a sua pessoa, viu? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Deus continue abençoando.